Ver se vai. Oi. Vamos lá. Olha, eu não sei se vai dar certo com esse microfone. Eu não sei o que vai ser, mas vamos lá. Eu tenho que tentar. Desculpa pelo tempo em ausência aqui. Eu tô passando para falar sobre um testemunho pessoal. Deus, às vezes, ele faz as coisas da maneira menos provável que nós achamos, né? Menos provável que nós pensamos ou que nós imaginamos. Tendemos a achar que vai ser uma coisa extraordinária, vinda dos céus e isso, aquilo, mas não. São coisas bem simples no qual Deus ele faz as coisas de modo simples, conforme o caráter dele, conforme ele pensa que é melhor para nós, né? E muitas vezes nós não tendemos a pensar dessa forma, nós tendemos a pensar em questionar o porquê que não foi da minha forma, na forma que eu pensei, na qual eu imaginei, na qual eu planejei, e enfim. Eu vou falar sobre algo pessoal aqui, que eu já venho adiando a vida toda. Acho que desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a questionar coisas em relações à minha vida, à minha existência, ao meu eu como pessoa. Eu sou natural de Picos, Piauí, e me mudei para São Paulo, tinha 3 anos aproximadamente. Desde então sempre morei em São Paulo, capital, era uma loucura. E há quase 5 anos moro aqui em Florianópolis, que eu me mudei recentemente, né, Santa Catarina. E vim no intuito do João e da Maria, que é meu filho e minha filha, ficarem mais próximos ao pai, né? Na qual ele já havia se mudado há um tempo. E desde então tô aqui. Na segunda empresa que eu comecei a trabalhar aqui particularmente falando, é um local eu não gosto, né? É um local extremamente caro, as pessoas são extremamente ríspidas, a maioria, e muito dinheiristas, né? Tudo é dinheiro, dinheiro, e pensam muito no deles. E quem é de fora, eles tendem a valorizar mais as pessoas de fora por trazer dinheiro para a ilha, né? Então, os turistas, né, eles valorizam muito os turistas, e quem tende a chegar para morar, eles dão pouco importância, né? Eles cobram caro por algo que não tem fundamento, não tem valor o suficiente para demandar tanto dinheiro, entende? E por esse ponto de vista eu não gosto. O meio de trabalho aqui ainda não consegui em relação ao trabalho, nada bem estruturado na minha área, na área de RH, e os recursos humanos aqui são bem complicado, mas eu tô aqui por um tempo e espero que seja bem breve. Bom, já tá fazendo 5 anos, eu espero que seja mais breve, mas enfim. Há exatos 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente, conheci a minha gestora de RH. Eu comecei como estoquista em uma empresa de estética facial, né, em Jurerê, aqui próximo.
E aí eu conheci, foi lá onde eu conheci a minha gestora Rose Portela. Beijo, se um dia você ver esse vídeo. Ela é minha grande inspiração e foi a primeira pessoa que eu conheci aqui que eu realmente, eu acho que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu desde que eu cheguei aqui, a esse estado. Deus, ele colocou ela na minha vida e uma semana atrás, aproximadamente, ela me mandou uma mensagem porque eu fomos desligada, né, da empresa. E aí primeiro foi eu, aí depois foi ela. Eu comecei lá como estoquista e aí depois fui, com a autorização dela, fui subindo, né, e passei a ajudá-la melhor no departamento pessoal, né. Claro, mediante o que ela podia. E ajudava ela como auxiliar, né, de RH, e ela sempre pegando no meu pé, Nath. Somos amigas, eu considero ela como minha mentora de vida e ela sempre pegou muito no meu pé em relação à minha saúde neural, né, em relação à minha saúde psicológica, e ela sempre pegava no meu pé, olha, eu preciso que você vá em busca mais profundamente de algumas respostas que você não tem. Eu preciso que você se aprofunde mais quanto o seu foco na sua saúde psicológica. Então ela sempre pegava muito no meu pé em relação a isso e eu sempre adiando. E aí depois que eu saí da empresa, aí que eu adiei ainda mais, porque por motivos financeiros não era possível, não me era viável, né, no momento. Então, há uma semana atrás, ela me mandou mensagem, olha, eu quero que você faça esses exames, essas baterias de exames, eu vou te ajudar e eu só quero que você faça. E desde então eu tô vivendo há uma semana aqui em estado de euforia total, sem saber em como agradecer tanto devido a algo que para mim me parecia tão distante, né? Quem é mãe coloca os seus filhos em primeiro lugar, né? Muitas vezes, mesmo sabendo que para cuidar do outro precisamos cuidar de nós em primeiro lugar. E isso para mim é um pouquinho complicado, porque muitas vezes nos colocar em primeiro lugar é muito difícil. Eu acho muito difícil, porque é sempre eles, e eu sinto que se eu não colocar eles em primeiro lugar, eu vou estar falhando. Mas essa semana eu dei um grande passo. Hoje foi a minha segunda avaliação. Realizei uma bateria de exames online e eu tô muito feliz. É um testemunho que eu tô passando aqui. Eu não gosto de vídeo, eu me propus a falar aqui do Senhor, porque já é algo que Ele coloca no meu coração já há um tempo e eu sempre venho adiando, porque eu sou um pouco envergonhada em relação à minha fala, em relação à minha gesticulação, em relação à minha imagem, autoimagem e afins. Eu me propus a estar aqui porque creio eu que todo cristão deve fazer isso, e evangelizar na palavra do Senhor, né? Evangelizar na palavra do Senhor. É para isso que somos filhos, ao meu ver, tá? E para mim é um grande desafio, um grandíssimo desafio estar aqui, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Então eu senti de vir aqui dar esse testemunho sobre algo pessoal no qual eu ainda não abrirei. Eu só tô deixando aspas aqui, abre aspas, fecha aspas, e aí
nas próximas sequências de vídeos eu serei um pouco mais exata em relação a isso. Vou tentar. Mas, bom, eu queria novamente falar que muitas vezes, nada é como planejado. Às vezes podemos fazer planos e sai dos trilhos. Eu acho que realmente aquele ditado popular, aquele dito popular é realmente verdade. Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Enfim, mas eu como filha precisava passar aqui para dar esse testemunho de que Deus, ele pode não fazer da forma que nós almejamos, da forma que nós queremos, da forma que nós idealizamos, mas ele faz da maneira como ele quer, mediante ao caráter dele, que muitas vezes nós não conhecemos. Por mais que nós busquemos na palavra, lemos a palavra, estamos diariamente em busca na palavra do Senhor. Muitas vezes nós tendemos a falhar em relação ao caráter dele, porque não é o mesmo do nosso. Estamos aqui como meros aprendizes e muitas vezes falhamos, somos imperfeitos, né? E que realmente às vezes é um pouquinho complexo de entender, mas a nossa vontade muitas vezes não é a vontade dele, e nós temos que respeitar, e como filhos obedientes, nós devemos seguir, né, ao que cabemos, o que cabe a nós, porque tudo nós podemos, mas nem tudo nos é conveniente, entende? Então, como filhos, tá? Como filhos que somos obedientes no Senhor. Pelo menos, eu tento todos os dias, é um desafio muito grande para mim, mas o importante é não pararmos e sempre mantermos nossa mente sensata de que Ele tá provendo, Ele é o nosso provedor e Ele nos beneficia com tudo o que precisamos no momento que Ele acha que é de fato para ser entregue a nós, entende? Ele sabe de todos os momentos, Ele sabe do que realmente nós precisamos no momento que convém ao tempo dele e não ao nosso, entende? Então, eu vou fechar esse vídeo lendo uma palavra, que é a prática da palavra, que está em Tiago 19. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Eu tenho aprendido muito isso e tentado colocar em prática ao máximo que eu posso, porque às vezes o não se irar, o não se frustrar é realmente um desafio muito grande, principalmente quando nós sabemos que merecemos um pouco mais, merecemos vivermos um pouco melhor e estamos num lugar onde não queremos estar, estamos em posicionamentos onde não queremos estar. Então é um pouquinho complicado quando sabemos que está havendo injustiças no qual nós não merecemos naquele momento, mas é momento de aprendizado, com constantes aprendizados, sabe? Então, o não irar-vos é difícil, mas não é impossível. Chutar o pau da barraca. Acho que isso é complicado às vezes, mas seguiremos aqui na palavra. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós,
exertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Devemos... Aqui é a palavra do Senhor e ela é a palavra viva que se renova a cada manhã. E todas as vezes que você for ler, vai ser diferente. São experiências diferentes, né? Mas o importante é nos atentarmos a não sermos somente ouvintes, mas sermos praticantes, né? É importante, é legal você ir lá na igreja e escutar a palavra passada por uma autoridade maior. Sim, é bacana, mas é importante também, é fundamental você abrir a palavra do Senhor e você ler e você tentar desfrutar daquele momento com Deus, aquele momento de intimidade onde só você e Deus estão. E não sermos somente praticantes em ouvirmos, mas praticantes em executarmos a palavra dele, entende? Enganando-vos com falsos discursos. Nossa, tem muitos falsos discursos, temos que nos precaver e muito, principalmente em relação Bom, vivemos aqui não é somente um mundo físico, mas é um mundo espiritual onde as lutas são contínuas, né? Então, haverá muitos falsos discursos, né? No qual precisamos nos atentarmos em pensar, é a voz de Deus? É a voz do Pai? Será que é? Será que não é? Pensar muito bem e nos atentarmos no que seguir, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes, esqueci disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, nos seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, forte isso. Antes engana o seu coração, a religião dessa é vã, é vaga, é vazia. Então, Jesus Cristo falou que a religião verdadeira é ajudar aos necessitados, ajudar as viúvas e as crianças órfãs, né? E se alguém entre vós cuida em ser religioso e não refreia a sua língua, porque a língua ela é o órgão mais leve na anatomia humana e é a que mais é difícil a ser segurada por muitos, por idolatria à fofoca, né? Às vezes é bom, é um assunto que pode ser a curto prazo entusiasmático, enfim. Mas a longo prazo ela é muito destrutiva porque não nos leva a nada, não nos agrega nada, entende? Então, enfim, tem muitos que têm religião e não refreiam, conseguem refrear a sua língua, né? Isso é complicado. Tendemos a julgar muito o outro e na Bíblia diz, não devemos julgar. Não nos cabe julgar. Se pararmos para analisar, estamos sempre em julgamento para com o outro.
né? Em termos de fofoca, em termos de comentarinhos, enfim. Se a pessoa se considera ter a minha religião, que eu me considero, religar-se a Deus, religar-se a Jesus, tentar manter os ensinamentos de Deus, que eu tenho aqui, a Bíblia, uma palavra dele, que o João e a Maria fala que aqui é uma papelaria, né? Tem um monte de caneta e lápis aqui. Mas eu tô sempre demarcando o que eu tô lendo no momento, então eu sempre deixo para me voltar e reler. Então a minha Bíblia é assim, né? Enfim, a minha religião eu considero esta. Eu sou buscadora e da palavra do Senhor Jesus. Eu tento colocar em prática, mesmo sabendo que muitas vezes eu sou muito falha, mas essa é a minha religião. Eu me considero cristã, mas eu não preciso estar a todo momento lá numa igreja. Muitas vezes eu nem tenho uma igreja para ir, eu nem não sei muito bem em qual igreja ir, então eu tento cultivar a palavra do Senhor aqui em casa e tentar ser praticante o máximo que eu puder da palavra dele. Mas não, eu não gosto de ir presencialmente. Muitas vezes eu escuto pregações, reuniões em casa, né? No momento, eu não me importo se é de Testemunho de Jeová, se é de pentecostal, afins. Eu só quero escutar a palavra do Senhor e enfim, ali abaixo de talvez de uma autoridade maior que saiba mais do que eu. Então, eu acho importante escutar a palavra do Senhor e seja presencialmente ou online, desde que eu seja praticante e consiga realmente agradar ao Pai, né? Escutando a palavra dele e executando também com êxito o que ele me propõe a fazer, né? E, enfim, e a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos. Nossa, eu não sabia que estava logo aqui. É sério, eu não li. Eu só pedi para Deus me dar uma palavra curta para me passar no áudio, quer dizer, aqui no vídeo. Mas tá logo aqui, gente. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, desculpe. A pessoa tá tribulada e, enfim, eu acho que também vale para hospitais, para casas de repouso, sabe? Todas essas visitas aos nossos irmãos, seja eles mirins, sejam eles adultos, eu acho que vale a pena. É uma religião muito válida essa de você ir até o local e você ajudar quem precisa, né? No momentos de tribulações pessoal ali, né? De que muitos vivem, no qual muitos vivem, e guardar nos guardarmos da corrupção do mundo, né? Enfim, tá aqui demarcada com marca-texto. Aqui em cima. Ai, eu fico muito sem jeito de gravar vídeo, eu fico nervosa, eu não sei, a minha coordenação não fica legal, mas enfim, é isso. Eu espero que essas palavras ajudem alguém. Eu sei que eu tô no início, né? E eu tô aqui para passar a palavra do Senhor. Eu, como cristão, eu devo isso. E o próximo, em Tiago... essa palavra foi Tiago 1,19, tá? Desculpem.
Não passei isso, só passei o versículo 19, mas não, é Tiago 1:19. Foi a palavra da prática da palavra. E a palavra da prática da palavra. Enfim, aí a próxima será não fazer acepção de pessoas, tá? Eu vou tentar vir o mais rápido possível com essa palavra. E, enfim, meu nome é Nath Leal e espero que tenham gostado. Se quiserem, curtam. Um beijo e até mais.